vocês de novo. Meu amigo, obrigado, pastor Jefferson, pastor Jennifer, minha esposa que me acompanha, não estava muito bem hoje. Hoje não quis me largar sozinho, né? Companheiro de todas as horas. De noite, sozinho, né? Não é bom. Efésios 5:32. Diz ali: grande este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. O apóstolo Paulo escreve então aos Efésios 5:32 e diz que é grande esse mistério. Aí dizer, estou falando da Igreja e de Cristo, ou de Cristo e a Igreja, certo? Vocês assentaram, meus irmãos? Graças a Deus. Então parece que realmente a Igreja é um mistério. Mistério que esteve oculto, mas que chegou o tempo de ser revelado. Aleluia. E a gente vive uma nova aliança. Isso que estamos aqui para comemorar essa noite. Como Jesus disse, celebrando essa aliança do sangue. Mas eu quero falar essa noite, já que a Bíblia diz que é grande esse mistério da Igreja e de Cristo. Então o assunto é amplo e deve ter muito que se falar e que se aprender sobre igreja. Que é ser igreja. Para isso eu quero pegar uns símbolos do Antigo Testamento que nos ajuda a entender. Eu costumo dizer assim, a igreja é a nova aliança do sangue, é o Novo Testamento. Eu costumo dizer que o Novo Testamento é que rege a igreja é então governada, regida pelo Novo Testamento, a nova aliança. As doutrinas da igreja estão nesta nova aliança. Mas é antiga, algumas coisas que foram trazidas para a nova aliança, está valendo, é claro. Mas a verdade é que Paulo também diz que tudo que foi escrito antes, ele diz lá em Romanos 15:4, ele diz para nosso ensino foi escrito. Então a gente pode tirar muitas lições, muitos exemplos de fé, tantas coisas importantes. Mas principalmente porque no Antigo Testamento nós temos toda uma simbologia profética sobre a nova aliança, sobre a igreja. Coisa que muitos personagens da época não sabiam, nem entendiam o que estava acontecendo, mas Deus estava usando para nos deixar lições. Então muitas vezes é assim a maneira que Deus nos usa. Muitas vezes nós não entendemos o que está vendo e o que está acontecendo. Em algum momento ele diz coisas que vocês vão entender depois. Então muita gente no Antigo Testamento viveu coisas que eles não entenderam e não sabiam o que era, mas ficou lições. Então o Antigo Testamento é riquíssimo em simbologias proféticas sobre a nova aliança, sobre a igreja de hoje. Então nos ajuda a entender de uma maneira mais ampla esse mistério chamado igreja de Cristo, igreja de Cristo, Cristo e igreja, como Paulo falou, né? É grande esse mistério, fala da igreja de Cristo. Tá? Coisa difícil da gente entender. E da gente vive. Coisa acontece. Então vamos falar de alguns exemplos dos personagens do Antigo Testamento que representam a igreja. Tá bom? Primeiro que eu quero falar é da própria Eva. Sim, lá no comecinho. Aquela que foi a mãe de todos, né? De todas as gerações. Então isso já nos começa a ensinar uma coisa: a igreja tem que gerar.
Aleluia. Então a primeira que foi mãe, ela começou a gerar e dali toda a humanidade. Então eu diria assim, Eva é um dos primeiros exemplos, o primeiro modelo, símbolo profético a respeito da igreja. É aquela pela qual deu início a toda uma geração. A outra grande lição que identifica isso é o seguinte, está lá no capítulo 2 de Gênesis, diz que ela foi tirada do lado de Adão. Tradução diz costela, outras traduções mais adequadas, do lado de Adão ela foi tirada e formada. Quando a gente olha para Jesus Cristo na cruz, diz que o lado dele foi furado e correu sangue e água. Eu digo, ali nascia a igreja. Ela também foi tirada do lado de Jesus Cristo. Ele veio, pregou, fez todos os sinais, mas foi ali que ele concretizou a nossa remissão, a nossa redenção, a nossa justificação por aquele sangue que foi derramado. Então, assim como Eva foi tirada da costela, do lado de Adão, a igreja nascia do lado do coração, do lado de Jesus Cristo. Aleluia. E ali é o lugar da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então ela foi gerada assim, essa primeira Eva saiu lá do lado do primeiro Adão, mas a segunda Eva saiu do lado do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Isso em 1 Coríntios 15, que Paulo usou essa figura falando do segundo Adão, que é Jesus Cristo, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Aquela primeira Eva falhou porque pecou, mas a segunda não vai falhar, ela vai entrar no céu glorificada. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo, vitoriosa. Louvado seja o nome do Senhor. A Eva lá do Adão, lá no jardim, ela teve 2 filhos, e aqui nós já começamos a ter outra lição, certo? Um se aproximou de Deus pelo caminho certo e foi recebido e aceito pelo Senhor. Esse foi o Abel. Mas o outro se aproximou de Deus por caminhos tortuosos, pelo que ele achava que era, e ele se perdeu. Isso que nós precisamos entender, que lá no começo nós já entendemos que existe 2 igrejas, uma que vai subir e uma que vai ficar. A que vai subir é aquela que vai a Deus pelo caminho certo, e Jesus disse, eu sou o caminho. E a que vai ficar é aquela que procura qualquer caminho para chegar a Deus, menos Jesus Cristo. Esse vai ficar. Nós precisamos entender desde o princípio essas verdades. Louvado seja Deus. Mas você diz assim, mas o Abel lá da época morreu. Isso também nos mostra que a primeira natureza morre na crucificação, mas a segunda surge no novo nascimento pela ressurreição. Aleluia. Como a Bíblia é rica em simbologia que nos instrui e que nos ensina. Então aqui nós já temos grandes lições sobre o que é ser igreja. Ela é do coração, do lado de Jesus Cristo. Ali ela nasceu. Ela tem que produzir, ela tem que gerar, porque ela é mãe de muitos ou de todos aqueles que vão entrar lá. Aleluia. Ela não é mais carnal, porque o primeiro casal era terreno, mas o segundo, igreja em Cristo, o noivo e a noiva, ela é espiritual, ela é celestial. A primeira falhou, mas a segunda é vitoriosa, ela vai ser glorificada. Louvado seja o nome do Senhor. Outra figura importante sobre a igreja é o Enoque, que está em Gênesis capítulo 5, verso 24. Ali diz assim, Enoque andou com Deus, aleluia, e não apareceu mais, porque Deus o tomou para si. O que eu vejo neste exemplo de Enoque que simboliza a igreja? Primeiro diz assim, ele andou com Deus. A verdadeira igreja do Senhor é aquela que anda com Deus nesta terra, aleluia. Ela anda com Deus, e anda tanto com Deus aqui na terra, que um dia o Senhor vai dizer, agora é hora de você vir andar comigo na glória, aleluia. Assim ele recolheu, e Enoque foi arrebatado ao céu. A igreja será arrebatada. Tem gente que não acredita mais, mas nós continuamos crendo no arrebatamento. Ele vem buscar a igreja. Então Enoque, sem dúvida, é um símbolo da igreja, uma igreja que anda com Deus. Isto fala de comunhão e intimidade com Deus. Mas ele andava com Deus, tinha comunhão, era íntimo a ponto que o Senhor arrebatou para si. Então isto nos fala também que a igreja tem que andar num grau de comunhão e de intimidade com Deus. Aqui é a igreja que vai subir. Quem não tem isso
não vai ficar, infelizmente não faz parte da igreja. É isso que esta simbologia nos ensina, aleluia. Será arrebatado aquele que já anda com Deus nesta terra. Esta é a igreja que vai subir, glória a Jesus. Você pode adorar? Louvado seja Deus. O terceiro exemplo que eu quero falar aqui é a família de Noé, que simboliza também a igreja. Todas essas coisas tinham uma certa didática de ensinar, de instruir, de trazer uma revelação, certo? Para que hoje nós pudéssemos entender melhor o que é igreja, aleluia. Coisa que a geração de judeus dos dias de Jesus não entenderam e rejeitaram a Cristo. Está entendendo? Mas nós hoje devemos entender. Mas por que a família de Noé também simboliza a igreja? Primeiro, o Senhor disse para Noé, lá em Gênesis 7:1, depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Então Noé e sua família era diferente da geração da época. A geração aquela que você vai ler na Bíblia, antes do dilúvio, era imoral, pecadora, violenta, tinha todo tipo de maldade, era a pior geração que existiu até então. Eu acho que ele agora está ganhando, tá? Mas naquela época foi a pior que existiu. E o que aconteceu? Noé e sua família eram diferentes. Tem gente que não gosta quando o ímpio critica e diz que esses crentes querem ser diferentes. Não querem ser. Jesus nos fez diferente. Ele nos transformou, regenerou, mudou, e nós, igreja, somos diferentes. Aleluia. Então o Senhor olhou e disse: Noé, você e sua família têm andado de maneira justa em meio a essa geração perversa e má. Aleluia. Isso já nos ensina que a igreja tem que ser sim um povo justo, diferenciado, que tem outro padrão em todo sentido. Aleluia. Inclusive está num nível superior espiritual nas regiões celestiais em Cristo, disse Paulo. Então isso já nos ensina coisas de responsabilidade. Então Noé era assim. Quando você olha, por exemplo, Hebreus capítulo 11, verso 7, diz assim: pela fé Noé construiu a arca que salvou a sua família e condenou o mundo à morte. Aqui está o conflito que o mundo tem com a igreja com o mundo, aleluia. Aqui diz que ele construiu a arca para a sua salvação. Então isso também já nos ensina que nós devemos também trabalhar. Filipenses 2 e verso 12, Paulo disse: efetuai a vossa salvação com temor e tremor. E no verso 16 ele retendo a palavra da verdade. É a maneira que você faz, que você constrói, que você edifica a sua salvação. Mas não é isso? Jesus morreu na cruz, morreu, disse que a nossa salvação é pela fé, quando cremos, recebemos e aceitamos. Mas Paulo diz aqui: operai, conforme a versão bíblica, operai a vossa salvação. Então tem uma parte que você tem que fazer: crer e aplicar a palavra na sua vida, certo? Então isso começa a fazer a diferença. E essa palavra de Hebreus, ele disse assim, que Noé, pela fé, construiu a arca que salvou ele e sua família, mas condenou o mundo. E esse conflito existe quando a igreja está apontando a verdade, pregando a verdade, e assim então está edificando e fazendo a sua salvação em Cristo, progredindo e crescendo nessa salvação, ao mesmo tempo está condenando o mundo, e o mundo nos odeia por isso. Aleluia. Ele nos odeia por isso. Mas isso é uma verdade. O próprio Jesus disse: eu não vim trazer paz na terra, mas vim trazer espada, ou seja, guerra. Porque de hoje em dia eles estarão divididos até mesmo dentro de uma casa, né? Pais e filho, mãe e filho, e assim por diante, estarão divididos dentro da casa. Eu vim trazer espada. Que espada é essa? A espada da palavra, que faz a diferença entre o que serve e o que não serve, o que vai e o que fica, o que sobe e o que desce, que faz a diferença do que é santo, o que é impuro, o que é imundo. Essa palavra que faz a diferença. E por isso nós temos um conflito com o mundo, e está em grande a guerra nesse tempo, porque estamos indo para a linha do fixe, estamos indo para a linha de chegada, e a guerra tem se intensificado, e não adianta querer apaziguar, porque a igreja não tem paz com o mundo, a igreja não tem paz com o pecador. Eles são inimigos da igreja até que se convertam, e nós temos que pregar a verdade, goste ou não goste, aceite ou não aceite, nós temos que continuar pregando. Feliz aquele que crê, dá crédito e aceita e passa a fazer povo, fazer parte desse povo. Mas miserável e
infeliz aquele que rejeita e continua se Aleluia. fazendo inimigo da igreja. Deus de maravilha. Está aí as lições, ele vai ficar. Então por isso tem esse conflito. E esse conflito não vai acabar só quando Cristo tirar a igreja daqui. Aí vai surgir aquela história do anticristo, depois Jesus vai vir e acabar com tudo. É muita guerra. Mas para a igreja só vai acabar no arrebatamento. Então não desanime não, viu? Não desanima não, mas quando a igreja estiver aqui nós temos que lutar. Nós temos que guerrear. Então é isso que esse exemplo da família de Noé nos ensina. Ele construiu aquilo que foi para a salvação dele, foi para a condenação dos outros. Por isso que a Bíblia fala de Jesus como a pedra. E diz que muitos tropeçam nessa pedra. E é destruição para aquele que tropeça nessa verdade. Porque não crê, porque não aceita, bate com ela, se machuca e se dá mal. Mas feliz é aquele que crê, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Existe outro grande exemplo profético, símbolo profético que eu estou usando aqui, que é Sara, a Sara, a esposa do Abraão. É interessante isso, né? Por quê? Sara é aquela que gera filho da promessa. E quando você olha lá em Gálatas capítulo 4, o apóstolo Paulo fez um grande paralelo entre Sara e Agar, porque Abraão teve aquele problema que Sara estava demorando para gerar o filho, né? Perdeu a paciência de esperar com a promessa e sugeriu a Abraão, porque era coisa da cultura da época, a ter um filho com a escrava, que seria como se fosse filho dela. Quer dizer, era um ser humano querendo dar um jeitinho nas coisas de Deus, querendo interferir, em vez de confiar e esperar. Então Abraão acabou tendo um filho com Agar, a escrava, mas depois nasceu o Isaac da promessa em Sara. E o que acontece então na Gálatas? Paulo diz assim, que Agar simboliza a antiga aliança, aquela que gera filhos para a escravidão, mas Sara simboliza a nova aliança, que gera filhos para a liberdade, filhos debaixo da promessa herdada de Adão, aleluia. Então isso nos ensina Sara como um dos símbolos da igreja. A igreja gera filhos para a liberdade, que estão debaixo de uma promessa de vida eterna em Deus, aleluia. Mas existe aqueles que têm uma religiosidade morta, um legalismo morto, sem amor e sem graça. É aquele que eu falei no começo lá do Abel e do Caim, aqueles que procuram outro caminho para ir a Deus e não aceita humildemente a dádiva do dom de Jesus Cristo na cruz, mas procura outro caminho. Então Paulo faz essa comparação, ele diz assim, né? Uma gera para a escravidão, mas outra para a promessa. Esta é a igreja, e esta é a igreja simbolizada em Sara. A outra coisa interessante aqui é que Sara também era estéril, mas Deus deu a ela a capacidade de gerar. Então isso é interessante para a igreja também. Em si não tem condição de gerar ninguém, mas pelo Espírito ela faz. A obra de Deus é pelo Espírito, não é pelo poder humano, entendimento humano, alguma virtude humana. Isto não gera coisa espiritual nenhuma, mas o poder do Espírito, o poder de Deus é aquela que pode fazer da estéril ter muitos filhos, diz a palavra, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Outro grande exemplo aqui é Rebeca, que foi nora, lógico, esposa de Isaac. É interessante essa simbologia, ela é rica. Sara estava distante. Abraão chama o seu servo Eliezer e manda ir à terra dos seus parentes para buscar uma esposa para Isaac. Certamente você já ouviu, porque tem muitos pregadores que falam disso aqui, que pregam essa simbologia, porque a gente tem muita mensagem bonita sobre isso aqui, sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma. Então isso simboliza o quê? O Abraão é o pai, Isaac o filho, Eliezer é o Espírito Santo, que vai em uma terra distante e encontra a Rebeca. Interessante é que ele vai carregado, levou 10 camelos, carregado de joias e vestes. E é interessante isto. E encontra lá a moça que não conhecia o moço,
o seu noivo, o seu futuro esposo, e ela aceita o desafio de ir ao encontro do noivo. Isso tudo simboliza a igreja, é rico demais a beleza desse negócio. Então a moça que está lá e não conhece, mas aceita aquele desafio e topa e parte em viagem. Veja bem, ele levou joias para ela e levou vestes para ela. Ela não conhecia o seu noivo, mas a curiosidade era grande. E empreender uma jornada que, segundo alguns pesquisadores de hoje, diz que era aproximadamente 1.800 quilômetros. Gente, é quase que daqui para Brasília. Brasília é 2.100 quilômetros, né? Ah, que maravilha, nós estamos num avião e poucas horas está lá. Ou como nós já fizemos de carro, em 2 dias de viagem, está lá. Mas naquele tempo era de camelo. 1.800 quilômetros no lombo do camelo. Como é que está a sua jornada? Está queixando do quê? Senhor Jesus, aleluia. Significa que nós temos lutas, temos dificuldades, a jornada é longa, certo? Mas existe uma coisa, a curiosidade, o desejo de encontrar o noivo era grande. Ela foi tirada de uma terra distante e está sendo levada. E ao longo do caminho ela vai perguntando para Eliezer: escuta, como é que é o moço, meu noivo, meu prometido? Olha, ele é grande, ele é forte, ele é bonito, ele é rico, ele é herdeiro de todas as riquezas do pai. O pai dele, que está idoso, é muito rico, e ele é o único herdeiro de tudo que o pai dele tem. Ele é formoso, ele é isso, ele é aquilo, e cada vez a noiva se apaixona mais ao longo do caminho. Isso é o que o Espírito Santo vai fazendo com a igreja, dia após dia. Ele vai revelando um pouquinho mais sobre o noivo. Olha, tem um noivo que te espera, junto ao pai ele é assim, ele é glorioso, ele é poderoso, cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo, brilha como o sol, aleluia, vestes brancas compridas, apegada de sangue, cinto de ouro no peito, um manto sobre a coxa, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia. E a noiva se apaixona cada dia mais, aleluia, na expectativa de encontrar o noivo, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Isto é maravilhoso, isto é glorioso, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. E então ela empreendeu essa longa jornada, aleluia, e ela ganhou joias e ganhou vestes. E quando você olha lá, por exemplo, em Isaías 61, diz que ele nos deu óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. O Senhor é quem troca as minhas vestes e as suas vestes, naquelas vestes de tristeza, de lamento, de queixa, de sofrimento da velha vida, de escravidão e de pecado. Ele troca e põe uma nova veste de louvor e de adoração, e te dá joias que simbolizam as dádivas e os dons do Espírito Santo, e te capacita para esse negócio, aleluia. É bom ser igreja ou não? Aleluia. Aleluia. Rebeca teve 2 filhos, mais uma vez, irmão. Aquela coisa, né? Mais uma vez 2 filhos. E o que acontece? A mesma história se repete nesta simbologia. Aleluia. Porque um herdou a promessa e o outro desprezou a promessa. Mateus capítulo 25, temos a parábola das virgens. 5 foram e 5 ficaram. Então veja que lá já estava na simbologia profética a mesma coisa. Diz que Jacó amou a promessa, embora ele não tivesse direito. Assim a igreja, Israel tinha a aliança do Antigo Testamento, era prometido de Deus, e eles se achavam os privilegiados da terra, porque só eles tinham Deus, o resto era tudo imundo e pecador. Aí veio Jesus e diz: aqueles que eram seus não receberam, mas os que não eram, o povo distante recebeu, e ele nos amou. Então este povo, aleluia, se tornou igreja do Senhor Jesus Cristo. Não tinha promessa, mas amou a promessa. Você ama a promessa do Senhor? A promessa feita desde Abraão é Jesus Cristo. Em ti, disse o
Senhor, serão abençoadas todas as famílias da terra. O Senhor disse a Abraão: olhe para as estrelas, conte, assim será a tua descendência, olhe para a areia do mar. Então diz alguns estudiosos, teólogos e mais profundos no assunto, que diz que a areia do mar simboliza os filhos de sangue, a geração humana, carnal, mas as estrelas simbolizam os filhos da fé, os espirituais, do qual a igreja faz parte, herdeiros da bênção de Abraão. Aleluia. Eu e você. Aleluia. São coisas maravilhosas. Oh, aleluia, que só mesmo a palavra de Deus tem para a gente. Então isso daí é a verdade. Um amou a promessa e esse recebeu a bênção. O outro desprezou e diz que depois chorou amargamente, mas não conseguiu mais. Já tinha passado a bênção. Essas coisas que nós precisamos aprender. Aleluia. Jesus falou numa outra parábola dizendo o seguinte: que o reino de Deus é semelhante a uma rede que os pescadores lançam ao mar. Ele diz que ela traz todo tipo de peixe, e quando chega na praia, os pescadores separam o que presta e o que não presta. Ele diz que no último tempo será assim: os anjos irão separar. Então tem toda esta simbologia nos ensinando que existe essa verdade. Aleluia. Aleluia. E não podemos ignorar isso. Que infelizmente tem gente negligente, descuidada, que acha que pode ir a Deus por qualquer caminho, de qualquer jeito. E esses vão ficar. E os irmãos ficaram meio assustados, eu pregando na série em Parobé. E eu disse: está na hora de nós pregar para a igreja que vai ficar. Preparar eles para enfrentar o anticristo nessa terra, a tribulação. E os irmãos se assustaram. Mas a finalidade era essa mesmo: não querer ficar aqui, se preparar para não ficar. Aleluia. Mas para subir. Um outro exemplo que eu quero falar é de Raquel. Já era esposa do Jacó. Então, Jacó já era neto do Abraão, né? E o que acontece com Raquel? É tão curioso esse negócio. Existe na Bíblia 7 mulheres estéreis, né? É outra pregação, cada uma é coisa linda da história. Mas Sara foi estéril, a Rebeca também, e a Raquel também. Se fosse nos teólogos de hoje, dizia assim: maldição hereditária. Não é isso, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Aí chegou um momento que Raquel disse assim para Jacó: dá-me filho, senão eu morro. E Jacó disse: por acaso eu sou Deus para fazer um milagre? O que eu vejo aqui? A igreja tem que ter fome e sede de gerar. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Não pode se conformar com a esterilidade. Jesus maravilhoso. Tem que desejar filhos. Aleluia. Agora tem que entender uma coisa: que só pode gerar pelo Espírito. Senão não gera. Tem alguns que podem até aglomerar um povão, mas não está gerando filho do reino. Porque só pelo Espírito, pela palavra e pelo Espírito, esse negócio é possível. Então só Deus pode gerar. Mas a igreja tem que ter sede e desejo de gerar. Aleluia. Aos Gálatas, Paulo disse assim: eu tive dores como de parto até gerar Cristo em vós. Qualquer outro esforço é inútil. Tem que ter um esforço para gerar vidas para o reino. Isso requer jejum, requer oração, requer interesse em ir lá conversar com quem precisa. Orar, trazer, esforçar, carregar muitas vezes.
Sabe aquela história que Jesus estava numa casa pregando, ensinando, e a multidão encheu, que trancou porta, tudo, e trouxeram um paralítico, e não tinham como chegar, eles arrombaram o telhado e largaram a maca na frente de Jesus. Existem dois tipos de pessoa: aquele que leva o paralítico e aquele que é paralítico, que precisa ser levado. Que tipo você é? Então são verdades que estão na palavra que nos faz pensar na nossa missão. O que é que nós estamos fazendo? Em Jacó, deixando assim a história, porque ele acabou casando com duas e levou mais duas terras. Então, na verdade, teve 4 esposas, 2 esposas e 2 mulheres. É coisa da cultura da época, ele evoluiu, hoje isso não é permitido. Né? Aí na época era permitido. Né? É verdade. Não, porque eu vou usar o pastor está pregando aí 4 mulheres, é isso. Naquela época a cultura permitia, hoje não. Deus vem evoluindo, trabalhando, purificando, santificando o povo. Hoje não pode. Na época podia. Então ele acabou tendo uma família grande com aquelas 4. Depois você lê a história, que não sei tudo aqui para te dizer tudo que tem 4, não sei, tá? Não é obrigado a saber melhor, né? Então você depois lê lá em Gênesis, tá? Mas na verdade que ele teve dessas 4 mulheres, ele teve 12. Né? E se formaram as 12 tribos de Israel. Aleluia. Então essa família de Jacó também simboliza a igreja. Sabe por quê? Porque Jacó diz que eles eram em torno de 70 almas, a família dele, quando desceram para o Egito, se perderam. Cresceram escravos no Egito. Deus havia revelado a Abraão que a geração dele ia passar 400 anos escravo. Então nasceram lá, esse povo foi para lá, a família de Jacó escrava, certo? Eu acho um versículo lindo, Deuteronômio 32:10 diz assim: ele achou numa terra deserta, em um ermo solitário, cheio de uivos, cercou, instruiu e guardou como a menina dos seus olhos, aleluia. Então o Senhor viu esta família de Jacó lá, escrava no Egito, e foi lá e enviou Moisés e arrancou de lá e tirou peregrinando pelo deserto em direção à terra prometida. Então eu digo, esta família de Jacó simboliza a igreja, como também diz o Salmo que estava, Salmo 40, que estava num charco de lodo, o Senhor tirou de lá, firmou os pés numa rocha, e essa palavra diz que o Senhor achou eles lá no deserto, num lugar ermo, quer dizer, num lugar impróprio para habitar, um lugar impróprio para se viver. A igreja estava assim no meio do mundo, um lugar impróprio para se viver, estava escrava do pecado, mas como a menina dos seus olhos, o Senhor foi lá e protegeu e arrancou de lá, aleluia, e tirou da escravidão. Então isso eu digo, a família de Jacó, as descendências de Jacó simboliza a igreja, a quem Deus nos achou num estado deplorável, de escravidão, de sofrimento, de angústia, de sentimento de culpa, de condenação por causa do pecado, feito inimigos de Deus por causa do pecado, em todo esse lugar decaído da graça, longe de tudo, mas o Senhor nos amou primeiro, diz a palavra. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus, e Ele empreendeu esse trabalho de resgate, aleluia, de resgate, e nos enviou seu Filho Jesus Cristo, aleluia. Essa verdade está representada também em algumas parábolas. Jesus vai em Mateus capítulo 13, verso 40, 44, adiante ali, tem 2 parábolas curtinhas que Jesus disse ali. E diz ele que o reino de Deus, primeira coisa, ele é comparado a um tesouro que alguém escondeu em uma terra, em terreno, certo? Diz ele também é comparado a uma pérola preciosa de alto valor. Ele diz assim, então esse comerciante vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo ou comprar aquela pérola. Essas 2 parábolas curtinhas ali, uma na sequência após a outra. Um tesouro escondido ou uma pérola de alto valor. Ele diz que então esse homem, que simboliza aí Jesus Cristo,
vendeu tudo que tinha. E quando você olha, por exemplo, em Filipenses 2, verso 5, o apóstolo Paulo escreveu dizendo que Jesus, nos dá ali longos versículos, ali vários versículos, dizendo que Jesus deixou a sua posição de Deus nos céus e desceu à terra, se humilhou, assumindo, nascendo neste mundo em forma humana, certo? Isso é uma grande humilhação, né? Deixar o trono, deixar a posição de Deus e vir nascer num corpo carnal, humano, terreno, né? Então ele se humilhou a ponto de deixar a sua posição de Deus, a glória, seu trono, e vir nascer na terra em forma humana. Mas assim, não foi o suficiente. Uma vez em forma humana, ele foi servo, humilde, obediente até a morte na cruz, a pior coisa que existia, né? A pior dor, a pior humilhação e vergonha, porque o Império Romano só botava na cruz os piores marginais, que diziam: ser indigno e estar no nosso meio. Você virava as costas e levava ele para a cruz, e era crucificado. Ainda tinha que ser pela cidade levando a própria cruz, num ato de humilhação e vergonha. E Jesus fez tudo isso. Então foi aquele comerciante que se desfez de toda a sua posição, de todos os seus bens, vendeu tudo que tinha para ir lá e comprar aquela terra onde estava aquele tesouro, ou aquela pérola preciosa. Aleluia. E aí nós encontramos dois extremos, que o ser humano gosta de extremos, né? Nós encontramos aqueles que, quando estão passando por alguma luta, alguma dificuldade, porque todo o problema que Deus nos permite tem um efeito corretivo na nossa vida. E não vamos ser ingênuos. Essa pandemia, esse negócio tem sacudido o mundo aí. Sem dúvida, Deus está chamando a atenção do povo, senão a correção de Deus. Mas os dois extremos acontecem assim. Tem pessoas que daí ficam se sentindo injustiçados quando passa por luta, por vales, por dificuldades. Ele fica dizendo: mas eu não mereço, porque eu sou isso. Ele só vê as virtudes dele, né? Porque eu faço isso, eu faço aquilo outro. Não é justo, eu não podia estar passando por esse problema. Aí tem outro que vai para o outro extremo. Ele diz assim: mas eu não presto, não tenho valor nenhum, eu sou um caco, eu sou não sei o quê, e tem que morrer mesmo, e aí tem depressão, botar a corda no pescoço. Vai para o outro extremo. E a gente tem que entender uma coisa: existe um valor em mim e em você, porque Jesus viu o valor, Ele investiu em você, Ele viu. Mas você está, eu estou num corpo de pecado, inclinado para o mal. Então, no momento que eu reconheço que tem valor e que tem virtudes em mim, eu também reconheço que preciso da correção e do trato do Senhor no dia a dia. Aleluia. Então ele foi lá e achou uma pérola. Aleluia. É você, é a igreja. Mas essa igreja está na terra, no lugar impróprio. Está no meio da impiedade, de pecadores, do mundo corrompido, certo? E além de tudo, você ainda habita num corpo de pecado e dá um conflito dentro de você. Mas tem um valor aí que Jesus enxergou. Aleluia. E ele diz: eu vou dar a vida, tudo que eu tenho, por essa joia. Aleluia. Aleluia. Isso nos segura. Não nos exaltamos porque não temos o que nos exaltar, mas também não nos jogamos dizendo: não tem mais jeito para mim. Tem, porque Ele deu a vida e deu o sangue por nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Para encerrar, eu quero falar de Elias. Não podia orar, acho que já foi. Eu quero falar um pouquinho de Elias aqui para nós encerrar. Se Elias é um homem cheio, ele ficou conhecido como profeta do fogo, cheio do Espírito. Aquele que dizia: desça fogo no céu, e descia fogo no céu. É aquele homem ousado, cheio assim de Deus. Ele disse que ele chegou um dia também que ele foi elevado ao céu num redemoinho. Aleluia. Veio carros de fogo, passaram e separaram ele de Eliseu, e o redemoinho levou ele ao céu. Aleluia. Ele era aquele homem cheio do Espírito. Aqui mais uma vez está falando de arrebatamento. E arrebatamento de quem? De alguém que está cheio do Espírito. Aleluia. Não pode ser diferente, porque é pelo Espírito que a igreja vive, como já falei, outro exemplo, e é pelo exemplo de Enoque, e é pelo Espírito que a igreja será arrebatada. Então você tem que estar cheio do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. Como é que está indo a sua vida?
como é que está indo a sua vida, ela tem que estar cheia do Espírito Santo. Porque essa que vai subir. Então, na vida de Elias, aprendemos. Mas tem muitos outros exemplos, tem muitas outras coisas, mas eu creio que Cristo nesta noite já deu para nos trazer grandes lições, aleluia. Que nós precisamos fazer parte de um pouco ou de outro. Temos que estar conscientes se fazemos parte do que vai subir, do que vai ficar, se somos a noiva verdadeira ou a falsificada, se estamos no caminho certo em direção ao noivo ou no caminho desviado, partindo para o outro lado, se estamos cheios da palavra, cheios do Espírito, com a visão correta, com a intenção correta, com o alvo correto, ou estamos sendo desvirtuados por heresias, enganos e mentiras. Precisamos entender que caminho estamos andando. E diz uma coisa: o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Tem pessoas que às vezes chegam e dizem: pastor, eu não sei, será que eu sou salvo ou será que eu não sou? Você tem que ter um testemunho do Espírito dentro de você, aleluia. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia, é o selo de Deus na nossa vida. É o Espírito Santo habitando em nós. Se o Espírito Santo habita em você, se comunica com o seu Espírito, você sente ele aí, você tem desejo de Deus, vontade de Deus, de se aproximar de Deus, de conhecer, então o Espírito está agindo na sua vida. Porque tem muita gente que não entende. Como é que eu sei? Enquanto você tem fome de Deus, desejo de Deus, de crescer, de se santificar, de andar, então o Espírito está agindo na sua vida. E se você tem fé em Cristo, então você está salvo. Esse é o testemunho, aleluia. Ninguém pode responder isso para você. Você mesmo tem que saber dentro como é que está o seu coração para com Deus, como é que está o desejo da sua alma. O Espírito Santo está queimando aí dentro, está falando, está te alertando, está te advertindo, está chamando a tua atenção, todo dia te conduzindo, falando, te alertando do certo, do errado, do bem, do mal, aleluia. Então aí é o testemunho, aleluia. Esse é o testemunho, aleluia, que você é salvo, porque o Espírito está agindo dentro, aleluia, de você. Quando ele não estiver mais agindo, então você já se perdeu e não resta mais salvação. Porque o único que pode aplicar a obra do Evangelho e a salvação na nossa vida é o Espírito Santo. Ninguém mais pode fazer essa obra. É só Ele. Aleluia. Como está Ele na sua vida hoje? Amém? Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. Hoje é culto de ceia. Levanto da ceia ainda. É bom deixar um pouco para outro dia, se Deus quiser, pastor. Mas eu creio que essa porção da palavra hoje já serviu para nos edificar.